sólido, comprimento L maiúsculo, Lzão aqui, né? Tem um L minúsculo aqui, né? Eu chamo esse L maiúsculo você pode chamar de comprimento e esse L minúsculo aqui de largura, né? Comprimento L maiúsculo, largura L minúsculo e a altura aqui, né? Uma altura H, né? Esse sistema está no estado de equilíbrio em que a pressão é P, pode pensar a pressão atmosférica, né? E a temperatura T, né? Você tem uma temperatura T e uma pressão P. Então, a gente tem aí um sistema termodinâmico, um sólido, né? Um sólido, largura L, comprimento L, largura L grande, né? Comprimento L pequeno e altura H. Num estado de equilíbrio em que a temperatura é T, pressão P. Naturalmente, vai ter um volume aqui, né? O volume é dado aqui por essa expressão matemática, né? Volume ele tem uma forma de um paralelepípedo, né? L, largura, comprimento vezes largura vezes altura, né? Aqui o volume, né? Nós vamos supor que esse material é isotrópico. O que quer dizer isotrópico aqui, né? Isotrópico no seguinte sentido: os coeficientes de dilatação são os mesmos, tanto na direção L maiúsculo, como na direção L minúsculo, né? Como na direção H. Estou usando aqui um pouco de abuso de linguagem, né? Então, material isotrópico nesse sentido, os coeficientes de dilatação são iguais. Aqui eu estou me referindo, quando a gente definiu o coeficiente de dilatação, né? A gente definiu, na verdade, esse coeficiente de dilatação aqui, ó, né? Que é o coeficiente de dilatação volumétrica, né? Que é o coeficiente de dilatação que é o mais real, vamos dizer assim, né? A matéria tem volume, né? Não tem só comprimento e largura, né? Tem um volume, não tem só... as coisas não são bidimensionais, né? Unidimensional, né? Aqui é um caso, digamos assim, mais realístico, né? O nosso coeficiente de dilatação volumétrica, né? Mas a gente pode definir de maneira análoga ao que está aqui, né? 1 sobre V, dV, dt, a gente pode definir também coeficiente de dilatação linear, que é definido do mesmo jeito, só que você troca volume por comprimento. Então, aqui você tem 1 sobre comprimento, derivada de comprimento na temperatura, aqui, ó. Isso aqui é o coeficiente de dilatação linear na direção desse comprimento L aqui. Mas você tem também o coeficiente de dilatação linear trocando o comprimento pela largura, né? Você tira esse L maiúsculo e coloca a largura aqui, ó. L minúsculo e aqui L minúsculo. E tem também o coeficiente de dilatação linear correspondente à altura, né? Tem o H dividido por H. Aqui, desculpe, derivada de H em T, 1 sobre H, 1 dividido por H, desculpem, né? Então, você tem esses, digamos assim, esses coeficientes unidimensionais, né, que são chamados de coeficientes de dilatação linear. Esse aqui é o coeficiente de dilatação linear na direção da largura, esse é o coeficiente de dilatação linear na direção do comprimento e esse é o coeficiente de dilatação linear na direção da altura, né? A nossa hipótese, a princípio, um material ele pode se comportar de maneira diferente em cada direção, né? Se a gente provocar uma variação de temperatura, né, nesse sistema termodinâmico, né, em cada direção ele pode se dilatar de maneira diferente, né? Ele pode entortar, né? Pode haver um comportamento diferente em cada direção, né? Um comportamento termodinâmico, térmico, né? Diferente. Mas vamos supor que a maioria do que a gente faz, né, na básica, em Física 2 também, né, considerar que o nosso material é isotrópico. Nesse sentido, esses 3 coeficientes de dilatação linear em cada direção são iguais. Eu estou chamando de alfa1. Alfa1 para dizer que é em uma dimensão, em qualquer uma dessas direções, ou na direção de L, ou de L pequeno, né, ou de H. Né? Estou chamando de alfa1. E aí a gente vai fazer uma conta interessante. A gente vai mostrar que o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Isso é um exercício bem clássico lá no ensino médio, também em Física 2, né? Só que ele é feito fazendo de maneira aproximada, né? Aqui a gente vai fazer sem aproximação.
né, sem fazer uma aproximação. Como é que é isso? É só fazer a derivada aqui. Ó. Alfa é 1 sobre V, derivada de V, em relação a T. Mas quem é V? V é 1 sobre L vezes L minúsculo vezes H, o volume, né? Derivada em T de V. Mas quem é V de novo? L vezes L minúsculo vezes H. Então, a gente faz essa derivada de um produto de 3 funções aqui, comprimento, largura e altura, né? Faz a derivada na temperatura. Tem uma regrinha de derivada chamada regra de Leibniz, né? Algumas vezes é chamada de regra de Leibniz. Você fazer essa derivada, derivar um produto corresponde a você derivar separadamente, né? Cada um dos termos do produto, multiplicar pela outra, pela parte que não está sendo derivada e somar as 3 parcelas. No caso aqui tem um produto de três quantidades. Né? Então, essa derivada, né, d dt de L vezes L minúsculo vezes H, a gente usa a regra de Leibniz, vai ficar derivada do L em T vezes as outras quantidades, L vezes H, L minúsculo H, mais derivada do L minúsculo em T vezes as outras duas, L maiúsculo H, mais derivada de H em T vezes as outras quantidades, L maiúsculo, L minúsculo. Agora, se a gente aplica a propriedade distributiva, né, que é a distributividade, aí vai haver cancelamentos aqui. Na primeira parcela, LH cancela com LH, fica 1 sobre L maiúsculo, DL maiúsculo, DT. Faz a mesma coisa, né, aqui nas outras parcelas, né? Você vai ter cancelamentos aqui. L maiúsculo H com L maiúsculo H, vai ficar só o L minúsculo aqui na segunda parcela, né? Derivada de L minúsculo em T. Mas na terceira parcela, né, você tem L minúsculo, né? E aqui cancela com L minúsculo, fica só 1 sobre H, DH, DT. Ou seja, você tem a soma aqui de alfa 1 mais alfa 1 mais alfa 1. Sob a nossa hipótese de que nós temos um material isotrópico, né? Tem as mesmas propriedades físicas nas 3 direções. E aí você tem alfa 1 mais alfa 1 mais alfa 1 igual a 3 alfa 1. Né? Então, coeficiente de dilatação volumétrica, né? 3 vezes coeficiente de dilatação linear. Dá para mostrar, usando a mesma ideia, provar, por exemplo, que o coeficiente de dilatação superficial, né, é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Né? Então, vejam que aí não tem aproximação, né? Uma aplicação direta de derivada, né? Derivada, no caso, função de 2 variáveis, né? Que é pressão e temperatura. Né? Tem um segundo exercício aqui que eu deixei, meio que sem compromisso, né? Para vocês guardarem para vocês, né? Esse exercício. Se você souber de antemão, né? Coeficiente de dilatação linear aqui, ó, em função de temperatura e volume, né? E o coeficiente de compressibilidade, K, né? Em função aqui B sobre V, você pode mostrar que você pode encontrar a equação de estado. Se você tiver os coeficientes térmicos, né? No caso, coeficiente de dilatação linear alfa, coeficiente de dilatação linear kappa, de um certo sistema termodinâmico, né? Aqui, alfa e kappa, por exemplo, esses, né? Você pode encontrar a equação de estado. Você pode mostrar que, nesse caso aqui, por exemplo, né, a equação de estado é essa. Não é a equação de estado toda, porque a gente não sabe quem é essa constante. Você tem a equação de estado a menos dessa constante aqui, que pode ser determinada experimentalmente, por exemplo. Né? Essa equação V menos AT2 mais BP. Né? Você tem aqui uma equação de estado de um certo sistema, que a gente pode deduzir a partir dos coeficientes térmicos. Né? A sugestão é usar a definição dos coeficientes térmicos. Né? Definição do coeficiente de dilatação e a definição do coeficiente de compressão. Só que ao invés de você estar fazendo um problema inverso, né? Ao invés de você derivar, você vai precisar fazer uma integração parcial. Né? Você integra, você pode integrar. Você pode usar aqui, por exemplo, o alfa, né? Multiplicar o alfa pelo V,
Se você multiplica o alfa pelo V, você vai ter 2AT. E faz uma integral na temperatura aqui. E depois usa a segunda equação e com a combinação dessas duas, fazendo uma integração parcial, você faz uma integração parcial numa delas e faz uma derivada na outra, você encontra essa equação de estado. É só um exercício sem compromisso, não precisa se preocupar com isso agora, né? Então, um exercício direto de aplicação das nossas definições, né, de coeficientes térmicos, né?